Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa, estou gerente da OSF Coab, e essa é a enfermeira Érica que me acompanha. Essa é a fachada da unidade. A unidade de saúde Coab, ela foi inaugurada, deu início em 1986, e em outro prédio, né, esse é o nosso prédio atual, que já passou por algumas reformas, e a última reforma foi em 2019. Nossa ficha técnica, Coab é situada na rua Davi Correia Leite, 310. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17. Nosso mapa, nossa área de abrangência, Coab é uma área bem comprida, ela faz divisa com Mário Covas, Macaúbas, Los Angeles, Iraci Coelho, Botafogo e Alves Pereira. Nossa evolução cadastral, nós podemos observar que a nossa evolução começou mesmo em 2020, né, que estava em 2018 com 3.700, 2020 5.570, e agora no segundo quadrimestre de 2021 nós já estamos com 7.395, que é praticamente 100% dos nossos pacientes, né, sendo a nossa meta de cadastro 8.000 de acordo com o Ministério. Nossa carteira de serviço, em 2020, nós realizamos 8 sondas vesical de demora, 2021, uma sutura e 12 sondas vesical de demora. Nós observamos nesse slide uma falha de registro também, que nós temos médicos que realizam sutura, drenagem de abscesso e lavagem de ouvido. Esse é o nosso CISREG médico. Nossas solicitações de 2020, nós tivemos 1.792 solicitações realizadas, 1.465 aprovados, 20 negados, 147 devolvidos, 166 pendentes ainda e 20% de absenteísmo. Em 2021, primeiro semestre, 993 solicitados, 708 aprovados, 33 negados, 122 devolvidos, 130 pendência, 24% de absenteísmo. O que a gente observa aqui é que os absenteísmos têm acontecido por causa que o paciente realiza algumas consultas ou exames no particular, quando a regulação entra em contato, eles não informam isso, eles simplesmente anotam o que a regulação fala e não vão na consulta. Aí, quando a gente vai contactar o paciente, fala, por que o senhor não foi tal consulta? Ah, mas eu já tinha feito. Mas por que o senhor não avisou? Ah, é que talvez eu ia, e aí fica nessa. Atualmente, nós temos 11 solicitantes, sendo dentro de médicos, enfermeiros, assistente social e o NASF, que eles estão lotados dentro da nossa unidade de saúde. As consultas, as especialidades mais encaminhadas atualmente, oftalmologia, cardiologia, dermatologia. Oftalmo, a gente leva em consideração que antigamente não precisava de encaminhamento médico, o paciente chegava na recepção, referia esse desejo de consultar com oftalmo e já agendava. Então, creio que nas próximas análises, pode ser que essa especialidade mude de lugar. E entre os exames, mamografia, ultrassom transvaginal e eletrocardiograma. Lembrando que mamografia, a paciente já sai da unidade com o seu agendamento em mãos, né? CISREG de odontologia. Odontologia entrou na regulação em agosto de 2020. Em 2020, nós tivemos 171 solicitações, 163 aprovados, 5 pendentes e 28% de absenteísmo. Em 2021, 228 solicitados, 201 aprovados, 8 negados, 10 devolvidos, 10 pendentes, 36% de absenteísmo. Nós temos 2 solicitantes dentro da unidade. As especialidades mais solicitadas, endodontia, radiologia e cirurgia, e entre os exames é o raio-x. As estratégias utilizadas para diminuição desse absenteísmo, tanto para o CISREG médico quanto para a odontologia, a gente tenta fortalecer o vínculo do paciente com a unidade. Durante a consulta,
E na recepção, os profissionais já informam o paciente para estar passando na unidade a cada 15 dias, de preferência, para verificar a situação da sua solicitação, se ela foi devolvida. A gente consegue observar mais rápido e evitar que essa solicitação fique pendente muito tempo no sistema. Algumas solicitações que ainda estão pendentes, devolvidas, é porque a gente entrou em contato com o paciente, não conseguiu, fez busca ativa, não encontrou ninguém, então a gente não exclui simplesmente essas solicitações. A gente tenta o máximo possível contato para dar andamento dessas solicitações. E outra alternativa que nós encontramos é a mensagem de WhatsApp, porque a gente liga, o paciente não atende telefone, não conhece número, por mais que a gente reforce que os números da rede começam com 2020, que sempre que tiver essa ligação para atender, eles não atendem. E aí a gente achou uma alternativa, o administrativo lá deu a ideia, ele tem um aparelho telefônico, nós compramos um chip, então a gente manda mensagem via WhatsApp para o paciente, ele visualiza e ele responde. Então a gente pede para que ele compareça à unidade para a gente estar repassando todas as informações referente aos seus agendamentos. E foi uma estratégia que tem dado muito efeito. Balanço da ouvidoria, nós tivemos 10 ouvidorias no ano de 2020, e um elogio, nós tivemos 4 ouvidorias no primeiro semestre de 2021 e é 100% negativo. Nós observamos que as principais reclamações, tanto de 2020 quanto de 2021, é a falta de RH, porque nós tivemos falta de médico em um período, lotou, aí logo depois saiu outro médico, e dentista, mesma coisa, dentista atestados, né? Então, quando um estava de atestado, outro estava, então o paciente procurava e não encontrava acesso por causa disso. Então, isso gera as reclamações. E a outra reclamação é sobre a lentidão do sistema, principalmente na realização do cartão do SUS. É um procedimento demorado. Às vezes a mãe, a família chega com 5, 6 cartões do SUS, então demora bastante e é isso que eles reclamam, tá? Nós temos na unidade também aquela caixinha de sugestão. Nós não conseguimos fazer o levantamento porque a gente abre junto com o conselho, então nós não podemos abrir essa última. Mas nós temos observado que naquela caixinha de sugestão, reclamação, elogios, vem muitos elogios. Então a população elogia na caixinha, mas na hora de reclamar, reclama no telefone, né? Então, para o próximo seminário, nós queremos também identificar certinho os elogios, as reclamações da caixinha também, para colocar na apresentação. No nosso quadro, nós temos atualmente dois alunos do curso de graduação, 2 residentes em enfermagem obstétrica, 2 preceptores, que é a enfermeira Érica e a enfermeira Jaqueline. Reuniões de educação permanente nós tivemos 2 em 2021 e discussão de casos também 2 reuniões para isso. Nós não temos registros de pesquisas em andamentos, artigos. Reuniões intersetoriais. Nós tivemos 2 reuniões agora em 2021, junto com o Conselho Local, junto com a liderança comunitária, onde foi repassado informações sobre o funcionamento da unidade, sobre substituições de médicos, e onde nós demos início também ao processo de informação para a eleição do Conselho. Nós temos a equipe NASF também conosco. Ela é composta por um fonoaudiólogo, uma psicóloga, um ginecologista, um pediatra, um fisioterapeuta. Eles têm dado muito suporte para a gente sente muita falta do nutricionista e do profissional de educação física dentro da equipe, porque nós temos um grupo de caminhada, que são idosos, né? Um grupo já tem mais de 20 anos na comunidade, e ele sempre pede esses 2 profissionais que, quando nós tínhamos o nutricionista e o educador físico no NASF, eles faziam bastante diferença também. Atendimento domiciliar. No ano de 2020, nós tivemos 5,2% de visitas dos enfermeiros, 3% de visita do nível médio, 19% do serviço social, nem 1% da equipe médica e nem 1% da equipe odontológica. No primeiro semestre de 2021, 3,4% de visitas do enfermeiro, 0,5%
da visita do nível médio, 22% do serviço social, 3,4% do serviço da visita do médico e nem 1% do serviço odontológico. Nós observamos também falha de registro, somente porque os médicos, independente do período pandêmico, algumas visitas foram realizadas sim, mas nós demos prioridade mesmo para o atendimento dentro da unidade de saúde. Até porque nós somos uma unidade de 2 equipes, quando uma estava na demanda espontânea, o outro estava no sintomático respiratório. Vamos dando continuidade, então. De tuberculose, para vocês terem uma ideia, em 2020 eram 2 pacientes e 2021 são 4 que a gente faz acompanhamento, para vocês terem uma ideia de porcentagem. Então, de curados em 2020, nós não tivemos casos, 2021, 25% desses curados. Então, 2020 tivemos um abandono, que retornou em 2021, que seria essa proporção da cultura de retratamento. Dos contatos que nós examinamos, observamos todos os contatos e conseguimos examinar todos. Das pessoas que têm vulnerabilidade, temos um paciente só nessa situação, e em relação à hanseníase, nós não temos, 2021, temos um caso de cura, todos os que estão de contato desses pacientes também são examinados. Ignorem o vermelhidão, que ficou toda vermelha. E de tratamento, em relação à porcentagem de cura, os pacientes ainda estão em acompanhamento, por isso que nós não temos nenhum caso novo de cura em 2021. O Bolsa Família, vocês podem perceber que ele deu uma aumentada em relação ao cadastro de famílias, até porque a pandemia forçou isso também, né? O Bolsa Família é acompanhado pela assistente social e pela equipe da enfermagem, que faz o acompanhamento, verificação de carteirinha, peso, preventivo, e o acompanhamento dessas famílias segue, a princípio, normalmente. Então, 2020, 93%, e primeiro semestre de 2021, 75% já. Em relação ao pré-natal, das puérperas, nós tivemos 24 puérperas em 2020 e 51 no primeiro semestre de 2021. Lembrando que, como nossa unidade tem residência em atenção obstétrica, nós temos muitas gestantes que são fora de área. Então, vocês podem perceber que nós temos uma proporção boa de acompanhamento dessas gestantes, dessas puérperas, mas no momento da puericultura, nós temos uma proporção um pouquinho menor por conta de algumas gestantes serem fora de área. Então, em relação à idade, temos poucas gestantes que são menores de 20 anos, a maioria das nossas gestantes inicia o pré-natal antes da 12ª semana. E em relação ao acompanhamento de alto risco, as gestantes, algumas delas optam por fazer o acompanhamento somente no alto risco e na rede particular. Em relação a óbitos materno, fetal e infantil, nós não tivemos casos nem em 2020, nem em 2021. Então, nós não tivemos discussão para essas estratégias, né? Tabagismo, na nossa unidade nós não temos farmacêutico, então as consultas não foram realizadas, e apesar da gente já ter tido alguns profissionais que tiveram capacitação do programa de controle do tabagismo, ele ainda não foi implantado, porque a coordenadora, inclusive, que fez essa capacitação, ela foi lotada em outra unidade agora, então agora nós não estamos com o programa funcionando, mas os pacientes que procuram a nossa unidade, a gente referencia para outras unidades que têm um programa ativo. Então, em relação à saúde da criança, a consulta de enfermagem, ela segue em 80% em 2020, 29,3% no primeiro semestre de 2021, agora nós avançamos muito mais nesse indicador. Em relação à consulta médica, ela tem uma porcentagem um pouco baixa,
porque nós temos a equipe do NASF com um pediatra. Então, a gente está tentando ainda retomar, trazer essa população para o atendimento do médico clínico, porque as mães sempre querem optar por passar pelo NASF e o NASF não entra como indicador da nossa unidade. Bom, em relação à consulta de atenção básica, ela segue mais ou menos o mesmo parâmetro de 2020 e 2021, entre 32% e 31%. E a consulta para realização do teste do pezinho tem esse subregistro, né? Que a gente faz praticamente todas as nossas puérperas da nossa área, elas retornam para nós para fazer essa realização do teste, mas não é feito o registro com o código do SIGTAP correto. Então, agora a gente também já está corrigindo essa questão. Saúde do adolescente, a nossa população é de quase 1.000 adolescentes, né, nessa faixa etária, e agora no primeiro semestre de 2021 a gente vê que o adolescente tem procurado mais a unidade, até por conta da pandemia está mais tranquila, né? Então, nessa parte, a gente tem conseguido captar os nossos adolescentes bem. Nós temos já pactuado o plano com a escola Teotônio, né? Teotônio Vilela, escola estadual. Já estamos programados para fazer umas ações já esse mês. Em relação à saúde da mulher, como vocês já disseram, né? As gestantes, todo mundo lembra de clicar no ícone da gestante. Então, o indicador sempre é muito bom. Tanto da consulta de enfermagem, quanto da consulta médica, a gente tem um índice bem expressivo, tanto de 2020 e 2021. Das consultas odontológicas, nós já abrimos agenda com a dentista, mas principalmente em 2020 e primeiro semestre de 2021, nós tivemos muitos atestados, então a gente teve realmente uma falta nessa parte de consulta odontológica, mas nós já estamos retomando. Consulta de puerpério, por mais que seja ali 49%, 50%, a gente tem mais ou menos 1/3 das nossas gestantes como fora de área. Então, a gente faz contato telefônico, às vezes com ela, porque a gente não consegue captar essa gestante para ver se realmente o trabalho de parto foi tranquilo, se nasceu, né, nascido vivo, bem, e ela segue referenciada para a área dela mesmo. De visita domiciliar, a gente não tem registro, até porque essa puérpera, né, ela vai até a unidade para dar continuidade na assistência dela. Em relação à sífilis, a gente percebe que de 2020 para 2021 nós tivemos uma redução dos casos, e dos casos que a gente notifica, todos são tratados. Sífilis congênita, nós não tivemos nenhum registro de caso. Da realização dos testes, então 100% em 2020, T1 e T2 e 2021 também. Número de casos de hepatite C, nós não tivemos nenhum positivo nesse período, só nesse segundo semestre que nós tivemos um positivo que nós estamos tratando, de uma gestante. Em relação a pessoas que têm HIV, né, que passam esse cuidado, mantiveram essas pessoas, nós não tivemos casos novos, então 2020, 3 pacientes que se mantiveram em 2021, e elas são atendidas e referenciadas para outras unidades especializadas. Saúde do homem, então, tanto médica quanto de enfermagem, em visitas, a gente tem uma porcentagem boa também de acompanhamento dessa população, 97% em 2020, 135% em 2021, e o pré-natal do parceiro, novamente um subregistro, né? Geralmente o parceiro ele vai em pelo menos uma consulta, né, de pré-natal dessa gestante, mas antes a gente não tinha o hábito de fazer o registro na segunda página ali do pré-natal do parceiro. Então, a gente sempre procurava, às vezes, um CEAP, não encontrava e passava. Então, a gente espera melhorar esses indicadores no futuro. Saúde do idoso. Nós tivemos 32% de acompanhamento em 2020, 40% no primeiro semestre de 2021. Então, a gente percebe que o idoso está retornando à unidade
que em 2020 ele não queria nem entrar na unidade de saúde, né, por conta da pandemia. Então, essa população ela está conseguindo ser acompanhada por nós. E de visita do IUPS, nós não temos na nossa área de abrangência. Saúde bucal, nós tivemos o dentista atuante, a equipe também dos auxiliares, em toda tanto em atendimento de emergência, escuta, mas também em relacionadas às atividades do Covid. Então, eles auxiliaram no fast track, na realização dos testes, no registro, na notificação desses testes, além do atendimento do pré-natal odontológico, da gestante, por mais que tenha sido reduzido, não foi um serviço que foi anulado nesse período. A atenção à saúde nutricional da consulta de enfermagem foi de 1% em 2020, se manteve no primeiro semestre de 2021. Consulta médica também um pouco baixa, mas assim, a gente acredita que isso seja uma falta de cadastro também, uma falta de registro adequado. Em relação ao preenchimento de marcador de consumo alimentar, a gente conseguiu cadastrar, né, registrar um pouquinho mais, mas ainda é algo que precisa melhorar, porque ele não está na página que geralmente a gente acompanha, que faz o IMC e já faz todos os dados, então a gente tem que entrar em uma outra página, lançar todos os dados, e na rotina da unidade, que a gente sabe que é bem puxada, acaba sendo uma atividade, um marcador que a gente não alimenta com tanta frequência. Em relação aos hipertensos e diabéticos, nós temos os hipertensos uma população um pouco maior, né? Esse percentual de cadastro está sendo trabalhado, então 50% dos hipertensos cadastrados, 71% dos diabéticos em cima da estimativa, né? Desses hipertensos e diabéticos, todos são acompanhados, tanto por médicos, enfermeiros, ACS, sempre tendo um adendo assim, né, que a gente tem a dificuldade tanto quando a gente puxa o indicador de consulta médica para hipertenso, que o médico tem o hábito de alimentar o CID, mas não alimenta o CIAP. Então, às vezes, o indicador, o acompanhamento está alto, mas o indicador está baixo quando puxa pelo CIAP. Em relação à avaliação do pé, nós tivemos um total de 7 avaliações, e de pessoas com amputação por diabetes, nós temos 2 pacientes. Essas 7 avaliações, elas também são subnotificadas, subregistradas, porque nós temos o hábito de fazer essa avaliação do pé já na escuta inicial, enquanto a gente tem a oportunidade ali de verificar e fazer a avaliação dos sinais e tudo mais. Esse diabético já faz a avaliação do pé. E na hora de puxar esse indicador da avaliação do pé diabético, é excluído o momento da escuta inicial. Então, nós perdemos muitos registros do procedimento, né, do pé diabético, porque esse momento foi excluído para o indicador. Então, em relação à hipertensão e diabetes, como eu falei, por mais que a gente tenha um acompanhamento alto, na hora do registro do CIAP, tem essa queda. Então, de enfermagem, 23% em 2020, primeiro semestre de 2021, 49%, para diabéticos, 33%, para o segundo semestre de 2021, deu uma aumentada já, né? 53%, consulta médica de hipertensão, 9% em 2020, 1% em 2021, por conta do CID e CIAP, né? Consulta de diabetes, 19% em 2020 e 12% em 2021, com a avaliação do pé ainda baixa pelo indicador. Então, do Previne Brasil, nós temos a proporção de gestantes, com 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira antes da 20ª semana, né? Nós percebemos um crescimento em praticamente todos esses indicadores, desde 2020 para 2021, mas a gente sabe que
tem muito a se melhorar. Então, assim, do primeiro semestre, primeiro quadrimestre, 3%, e o segundo quadrimestre de 2021 já temos em 22%. Realização de sífilis e HIV, 3%, primeiro quadrimestre de 2020, comparativo agora no segundo quadrimestre, 6%. Lembrando que nós tivemos até uma capacitação com o Bruno para fazer o registro retroativo, né, do código desses exames, então a gente acredita que o próximo vai estar bem alto. De atendimento odontológico, então nós tivemos essa queda, né, que já foi mostrada anteriormente, 0%, 5%, 11%, 0%. Do exame citopatológico, novamente, nós não estávamos registrando o SIGTAP do citopatológico. Então, a gente tem na nossa unidade rotina de coleta de preventivo uma vez por semana. Então, nós temos, em média, uma coleta de mais ou menos 30, 40 preventivos mês, que é uma quantidade bem boa de cobertura. Mas, assim, nós realizamos o retroativo do registro dos códigos, mas aí não entra nesse indicador desse momento. Em relação aos hipertensos com pressão aferida também, o nosso índice melhorou, mas precisa melhorar mais, porque nos atendimentos dessas pessoas, a gente faz a aferição da pressão na escuta inicial, mas no momento da consulta não é replicada essa informação, então acaba se perdendo essa informação na hora de puxar o indicador. E do pé diabético, né, e da avaliação da hemoglobina glicada, que nós só lançávamos o resultado, e depois que fomos descobrir que teria que solicitar. Então, às vezes, a pessoa que solicitava não registrava a solicitação, quando a pessoa retornava com o exame, nós só lançávamos o resultado, mas para o sistema ele entende que não foi solicitado, né, mesmo que tenha sido lançado o resultado. Um dos nossos indicadores bons é a consulta de gestante com o enfermeiro e médico. Nós temos um diferencial que nós temos o apoio das residentes de enfermagem obstétrica, que atualmente é a Rayane e a Jusce. Isso nos dá um suporte muito grande e nós temos também um grupo de WhatsApp com essas gestantes, que quem administra são as residentes. Então, ali naquele grupo, elas passam todas as informações de atendimento, as gestantes colocam as queixas delas, as dúvidas e tudo mais. Quando precisa de um agendamento, elas realizam por ali também. Então, facilita bastante a comunicação entre a gestante e a unidade de saúde. As atividades a serem desenvolvidas é o reconhecimento dessa população, né? É o agente de saúde saber que tem a sua gestante cadastrada, é a enfermeira saber quem são as suas gestantes, né? O médico conhecer também, não só uma categoria. Os agentes realizam a busca ativa das gestantes faltosas, né? O profissional identifica, repassa para o ACS, o ACS faz a busca ativa para identificar o porquê que aquela gestante não compareceu à unidade. E a oferta de vaga, né? A gente facilita bastante o acesso, né? O agendamento. Consultou, passou pela enfermeira hoje, já sai com a consulta do médico agendada dentro do consultório de enfermagem. Na consulta do médico, a mesma coisa, não precisa ficar passando na recepção ou outro local para fazer esses agendamentos. Porque nessa de vai para um lugar para o outro, ela acaba indo embora sem o seu agendamento e acaba dando os furos no pré-natal. Resultado esperado, um pré-natal de qualidade e evitar complicações para as gestantes, puérperas e RN. Responsável, toda a equipe, agente de saúde, enfermeiro, médico, as residentes, todos. Prazo indeterminado, mecanismo utilizado para verificar os resultados são os relatórios do PEC-SUS. O indicador ruim que nós temos que melhorar é a qualificação dos registros, né, no sistema. O que nós temos é sensibilizar os profissionais sobre a importância desse registro, né, e sensibilizar o profissional, principalmente o profissional médico, à utilização do CIAP2, porque eles querem utilizar o CID, mas vamos utilizar os dois, então, CID e CIAP.
Atividades a serem desenvolvidas, capacitações quanto ao sistema e análise de produção mensalmente, que são nas reuniões mensal da equipe, a gente fazer a análise desses nossos indicadores, né, para eles verem a evolução e quais são os indicadores que eles não estão digitando, que eles precisam melhorar. Resultado esperado, aumento da produção dentro dos relatórios, responsável toda a equipe, prazo 1 mês, que a gente quer ver essa evolução já a partir do próximo mês, e o mecanismo utilizado para verificar os resultados são os relatórios do PEC ESUS. As ações, nós realizamos fast track, coleta de teste rápido, acolhimento, a gente fez até distribuição de máscaras, né? Vacinação dos nossos pacientes acamados, telemonitoramento. Nosso telefone, 2020-1990 da gerência, 1991 da recepção. Nós não temos redes sociais, utilizamos a da Secretaria de Saúde. É isso.